Boa noite a todos. Estamos muito felizes de retomar nosso estudo sobre as parábolas de Jesus. Estamos indo para o fim da nossa série. Temos mais umas 2, 3 parábolas para estudarmos. Algumas são menores, talvez condensemos ela no mesmo estudo 2 parábolas. Mas hoje uma parábola muito interessante, muito intrigante. Alguns não conhecem como parábola, mas como é uma história, nós vamos entender o contexto, porque Jesus falou. É uma ilustração que traz uma conotação de comparação, e comparação é parábola, então não estaria errado dizermos que é uma parábola, embora alguns não afirmem que seja, tá bom? Então, nosso estudo é bíblico, a gente vai ler a palavra de Deus e precisamos da bênção do Espírito Santo. O irmão Paulo vai orar por nós. Boa noite a todos. Oremos, gente. Amado Deus, querido Pai, estamos aqui reunidos para aprender um pouco mais da Sua palavra, Senhor. Pedimos a presença do Seu Santo Espírito que possa elucidar, clarear a mente de todos aqui e o coração de cada um para aprender um pouco mais. Ilumine também o nosso instrutor, o Johan, para que ele tenha sucesso nessa apresentação, que tem sido muito gratificante para a gente. Temos aprendido muito com ele. E que ele possa ser abençoado nesse momento, Senhor, com todos aqui presentes. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Amém. Paulo. Hoje nós então veremos o que levou a Jesus a apresentar esta história. Vamos falar se ela é literal, se ela é simbólica, se ela é ilustrativa. Vamos explorar a condição em que na história se encontram Rico e Lázaro, num momento com vida, e eles morrem, e eles vão para um determinado local, e se esta parábola diz respeito ao estado dos mortos, aqueles que foram bons e aqueles que não foram. Veremos que muitas pessoas podem incorrer no erro de levar a uma interpretação literal, quando Jesus não tinha essa intenção. Tá bom? Mas vamos sempre explicar o porquê estamos conduzindo, estruturando esse estudo dessa maneira, e nós vamos entender que Jesus utilizou vários métodos para atingir o coração daqueles que ele queria atingir. Sempre com amor para resgatá-los e por muitas das vezes com dureza, porque o coração deles também era duro, tá bom? Então, qual foi a primeira impressão que você teve? Eu tenho certeza que você não vai se deparar com esta parábola ou esta história pela primeira vez. Qual a primeira impressão que você teve quando leu esta história? Que existe o inferno, o Hades, que existe um lugar onde existe um tormento, que é possível mudar de lado, dependendo da aprovação de Abraão, de Deus, onde participam os anjos. Jesus entra participando nessa história, deveria, por que não aparece como alguém que tem potestade para mudar a situação desses perdidos, tá bom? Então vamos analisar bastante esse contexto, ok? O contexto nos mostra que Jesus está ensinando esta parábola para os fariseus. Se você for olhar, nós vamos ler o texto de Lucas, onde se encontra a parábola, ele está falando nos primeiros versículos para os fariseus. Ele apresenta um outro contexto, uma outra história, e ele volta para falar novamente para os fariseus, os líderes religiosos do povo de Israel. Então, de cara, nós já sinalizamos que o público-alvo a quem Jesus queria se dirigir, atingir com essa história, eram os fariseus. Eles eram detentores, controladores da religião, da religiosidade do povo de Israel, e eles eram orgulhosos, avarentos, e eles atacavam a Jesus de diversas maneiras, tá bom? Então, esta parábola é dirigida a eles, não é dirigida de forma generalizada aos discípulos, aos cristãos, para nós, e sim para homens que endurecem seu coração e que precisam entender
o que eles farão se continuarem escolhendo dessa maneira, tá bom? Então, vamos entender, esta história, ela é real, ela é literal, ela é simbólica. Existem várias interpretações para esta questão. Alguns, como eu disse, podem levar ao pé da letra e dizer que esta interpretação precisa ser literal, e outros não afirmam dessa maneira. Então, se é literal, então existe o inferno, Lázaro existiu como pessoa, o rico, seja ele quem for, tinha um nome, mas fica como anônimo, e tudo o que é relatado, o inferno, o tormento, uma pessoa molhando o dedo, etc., né? É, tudo precisa ser literal. Não pode ser a priori escolher isso é literal, isso é ilustrativo, isso aqui é simbólico. Não, Jesus não quis dizer isso, não. Ou é tudo literal, ou é tudo ilustrativo e simbólico, tá bom? Então, quando começa uma história dizendo havia um homem, e nós vamos ver como começa a passagem bíblica, né? Nós entendemos de que é uma história, é uma comparação, é uma parábola. O uso recorrente deste início, né, no português, mas no original também é quase na mesma estrutura textual, havia um homem, quer dizer que era alguém, não se identifica o nome, apenas de Lázaro, né, mas começa se falando do rico. Então, essa narrativa é muito parecida, idêntica com as demais parábolas. E como nós já estudamos outras parábolas, nem todas são literais, né? Como o ladrão da noite. Um ladrão não significa que um ladrão passou uma noite antes, uma semana antes, e assaltou uma casa de alguém, e Jesus aproveitou a história real para contar essa parábola. Isso não significa que nunca existiram os ladrões e nunca virá alguém para roubar. Não. Mas representa uma situação com conotação do contexto daquela época. Pode ser conhecida, como vamos entender, e Jesus pegou uma história conhecida da filosofia grega, que era muito comum e conhecida naquele tempo, ok? Porque se no nosso tempo já existe muito da filosofia grega, né? Naquele tempo a influência era mais forte porque os gregos tinham antecedido os romanos que estavam subjugando os israelitas, ok? Então, o gênero literário altera completamente a interpretação da parábola. E aqui estamos dizendo, e vamos reforçar com vários argumentos, de que o gênero literário não é literal para esta mensagem que Jesus queria dar, tá bom? Quando analisamos a estrutura, né, das escrituras, nós vamos entender de que Jesus não vai fazer uma escatologia, uma análise doutrinária do estado dos mortos com uma comparação, com uma analogia, com uma ilustração, que é uma parábola. Ok? E vamos aproveitar a oportunidade para rapidamente dar pinceladas de qual é o verdadeiro estado dos mortos definido pela Bíblia, para nós não duvidarmos de que esta história pode ser aplicada como doutrina para dizer que os mortos vão para o inferno, terão que ser atormentados, os ímpios podem trocar de lugar, etc. Então vamos desmistificar esta parábola no sentido de reforçar que ela não fala a respeito do estado dos mortos. A mensagem principal, como será mostrada, não é estabelecer uma doutrina para o estado ou condição dos mortos, tá bom? Vamos então adiante. Leiamos o primeiro versículo. Estamos em Lucas 16, versículo 19. Se você está gostando dessas ilustrações, nem em todas as situações tem o controle, tá bom? Da fonte. Porém, eu estou achando muito interessante como as ferramentas da inteligência artificial estão criando ilustrações muito vivas para que nós entendamos. Se você acha que essas ilustrações estão tirando o foco e a sua atenção da palavra de Deus, mande um comentário para mim e nós vamos fazer esse balanço, porque a ênfase tem que ser a palavra de Deus, porém a ilustração enriquece. Nós gostaríamos que enriquecesse a interpretação e a leitura da palavra,
tá? Mas tente se concentrar no texto bíblico e pense, imagine, usando essa ilustração, a cena, as palavras que Jesus está usando. Porque uma maneira para nós usufruirmos melhor da palavra de Deus quando estamos na nossa comunhão pessoal também é lermos o texto bíblico imaginando as cenas, os personagens, o tempo, quem estava ali, para quem estava Jesus falando, etc. Tá bom? Esse é apenas nosso intuito. O texto diz: Ora, havia um homem rico, artigo indeterminado, e vestia-se de púrpura. Essa cor era da realeza, né? Das pessoas que tinham muita riqueza. E de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Então, este homem, ele era um homem rico, não identificado, e essa cor púrpura transmite riqueza, cuidado com os bens, com a aparência externa, tá bom? Então, aqui de cara nós entendemos pelos textos anteriores de Lucas 16 que os ouvintes eram os fariseus, tá bom? Em Lucas 16, 14 nós vemos, e essa plateia, esse público, era muito conectada com poder, com riqueza, e eles escarneciam de Jesus, zombavam dos seus ensinos e não acreditavam que ele fosse o Filho de Deus. Eles eram gananciosos e desta maneira Jesus vai falar diretamente para eles, neste contexto cultural dos ensinos fariseus. Então, Jesus, ele vai usar uma história conhecida daquela época, principalmente dos fariseus, e nós vamos ver que os saduceus e os fariseus não acreditavam exatamente na mesma ideia do estado dos mortos, por isso Jesus pega algo que era do debate daquele tempo entre ambos os grupos e ele vai trazer uma mensagem mais profunda para eles, tá bom? Fazendo a comparação entre a condição do rico e a condição do Lázaro. Então, ele vai querer quebrar uma barreira, uma ideia preconcebida dos fariseus e saduceus, usando uma história muito conhecida por eles. Isso não significa que tudo que está na história seja literal ou verdade, tá bom? Então, esse método de Cristo é muito valioso e é muito pertinente e sábio, né? O próprio Paulo, ele usou desse método quando ele foi para Atenas, ele disse, escolheu um local reservado para o Deus desconhecido. Para Paulo, esse Deus era conhecido, mas ele usou o termo desconhecido para capturar a atenção do Criador do universo, o Deus dos deuses. Não é que existem deuses, mas ele deu a entender de que esse Deus havia criado tudo, inclusive aqueles outros monumentos, pedras, matéria-prima, dos quais faziam os gregos divindades, tá bom? Então, estamos dando valor ao método de Cristo, usar uma história conhecida da época para falar aos seus ouvintes, os fariseus, tá bom? Versículo 20. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Aqui Jesus vai dizer artigo indeterminado, mas ele vai receber um nome próprio, e ele era Lázaro. Ele diz, né, o texto, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Ok? Então vejamos, quando aparecem os nomes próprios, né, neste caso Lázaro, começa alguém a querer dizer, olha, esse Lázaro existiu, é um nome próprio, foi identificado, então está contando a vida e a história real de um homem que era mendigo. Porém, e esse seria um dos poucos argumentos utilizando o texto. Todos os demais, nós vamos entender que demonstram a comparação ou analogia de uma ilustração e não de uma história real. Então, estamos correndo atrás de um propósito pedagógico que Jesus está escolhendo e trazendo um nome próprio
E vocês vão entender por que Jesus escolheu o nome próprio, tá? Para atingir, por comparação, o coração dos ouvintes. Então, muitos alegam que nomes próprios significam fatos reais, porém, não é suficiente para, junto com todos os detalhes dessa história, dizer que esta história é literal, tá bom? Talvez a pergunta seria: um único nome próprio seria suficiente para descartar todo o simbolismo de uma parábola? Creio que não, ok? O historiador Flávio Josefo, ele era fariseu e ele viveu no século I. Então ele fez várias pesquisas logo após a morte de Jesus. E ele destaca de que os fariseus tinham várias crenças sobre a alma, a condição. Eles tinham, com os saduceus, divisões a respeito da condição dos mortos. Alguns pensavam que as almas incorruptíveis, né, receberiam uma punição eterna, e eles seriam os ímpios. Porém, a alma não poderia ser corrompida. Só em vida ela poderia ser corrompida. Eles também acreditavam num conceito da causa e efeito. Pecou, vai para o inferno. Fez algo bom, vai para o céu. Então eles usavam um conceito de recompensas. Bonzinho, vai para o céu. Mal, merece o castigo. Vai para o Hades, para o sepulcro, para o inferno. Tá bom? Então Joséfo, ele vai detalhar que os fariseus já acreditavam nesses conceitos antes de Jesus falar. Por quê? Porque o engano da imortalidade da alma vem desde o Éden. Desde o primeiro momento que a serpente, Satanás, disse para Eva: não morrereis. Essa é a primeira mentira. Nós somos seres mortais, podemos sim morrer se nós pecarmos, tá bom? Então a pergunta seria: Jesus estaria validando essas crenças apenas citando elas como conhecidas dos seus ouvintes? Creio que não, ok? Então, aqui nós vamos falar a respeito do contexto grego, que influenciou muito os romanos, influenciou a cultura daquele tempo, e eles geraram um mito, o mito da imortalidade da alma. Então, Platão, Sócrates, todos esses filósofos, eles pensavam, né? Imaginavam o que é a vida, o que é a matéria, para onde nós vamos quando morremos. Então, eles dissecaram, dividiram, separaram. O corpo é uma coisa, a alma, o espírito é outra. A alma não morre, o corpo vai para o sepulcro e se torna matéria, porque ele é matéria. Então, essa separação, aqui intuitivamente, né, essa ilustração mostra que corpo sofre as consequências materiais e o espírito não pode sofrer consequências materiais. Então, essa separação, eles afirmavam que o espírito que vivia dentro do corpo, ele era imortal e era eterno, tá bom? Então eles tinham, os fariseus e saduceus, diferentes formas de pensar a respeito da ressurreição. Por exemplo, em decorrência da diferença de posição para o estado dos mortos. Os saduceus, eles negavam a imortalidade da alma e do espírito, ok? Já os fariseus, eles defendiam a existência de uma alma imortal. Então vejam, né? Nem o Pentateuco foi suficiente para dirimir essas dúvidas e esses debates entre eles. Então, Atos 23:8 vai relatar essa diferença do que eles criam. Os fariseus defendiam uma alma imortal e os saduceus negavam a imortalidade do espírito. Então, Jesus vai laçar a atenção dos dois grupos através de uma história onde eles debatiam muito, porque essa ilustração era muito natural da mitologia, da história e da cultura grega, tá bom? E outra pergunta, né? Se Jesus ele quisesse ensinar a respeito do estado dos mortos,
Por que ele pegaria uma mitologia, um mito grego de outra nação, de um povo pagão, para falar de algo que ele entendia? Porque ele foi o criador da vida, ele saberia que o pecado trouxe a morte, então ele poderia falar a respeito do estado dos mortos. Mas não, o objetivo dessa história não é para falar a respeito do estado dos mortos, embora pareça, tá bom? Então, o que Jesus vai fazer? Ele vai usar um mito, uma história, uma analogia, uma ilustração, uma ilusão para ensinar a verdade. E hoje nós podemos criar uma parábola, uma ilustração para imaginarmos e aplicarmos a questões verdadeiras e reais, não é verdade? Podemos dizer, imagine que você fez uma viagem para o outro lado da galáxia. Na sua mente, você pode criar uma parábola e dizer: eu fui lá e cheguei muito próximo da constelação de Órion e eu voltei. Você não precisa sonhar para imaginar isso. Você pode. Isso é uma ilusão. Nenhuma máquina que o ser humano fez conseguiu chegar lá. Mas com uma ilusão, você pode trazer uma ilustração a respeito da segunda vinda de Jesus, porque nós acreditamos que Jesus virá por essa constelação. Tá bom? Então, o fato de usar uma ilusão não significa que nós não podemos tirar uma lição na sua aplicação. Agora, a ilusão não se constitui verdade. A aplicação, sim. Tá bom? Então, Robert Murray, ele escreveu um livro onde ele defende a imortalidade. Ele também entende de que precisamos admitir de que os diálogos que ocorrem nas parábolas não são reais. Okay? Então, Jesus trouxe a história e naquela mitologia as pessoas falavam, os mortos falavam, não fazendo disso uma verdade. Então, o uso de histórias imaginárias era um método rabínico daquele tempo. No nosso tempo, foi dos gregos e não há problema de usar histórias imaginárias para trazer ensinos, tá? Como métodos didáticos. Então, precisamos enfatizar a impossibilidade de uma segunda chance para quem morre. A última oportunidade que nós temos de decidir nosso destino eterno é enquanto estamos com vida neste corpo, né? Sendo vida a soma de sopro de vida, né, de Deus e a matéria-prima, o barro que somos nós. Então, muitos insistem no sentido literal. Será que os estudiosos concordam com essa interpretação? Não. A maioria concorda com uma interpretação, perdão, a maioria concorda com uma interpretação simbólica, não literal, por toda a estrutura do texto, tá? Então, Jesus vai utilizar opiniões preconcebidas desse público, vai conectar essas questões e vai trazer verdades importantes através desses conceitos já conhecidos. Essas ilustrações vão trazer lições espirituais, como um molde de pensamento prontinho para ele trazer uma comparação. Você é quem, prezado ouvinte? Você é Lázaro ou você é o rico? Com qual dos dois você se identifica? E essa pergunta chega de Jesus para os fariseus e chega até o nosso tempo, porque nós vamos ler esse texto bíblico, tá bom? Então vamos adiante. Versículo 21. E desejava, quem? Lázaro, né? O mendigo. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam na mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Esse termo, migalhas que caem da mesa dos ricos, né? A mulher cananeia utilizou quando conversou com Jesus. Então, esse termo é conectado com aqueles que não pertencem ao povo de Deus. Olha, se os judeus eram o povo de Deus e ela disse: "Tu és judeu, não podes falar comigo", perdão, e estava implorando um milagre, né? E Jesus disse: "Não precisa, né? Usufruir das migalhas", e ela disse: "Eu
posso até recolher as migalhas, né? Se o povo de Israel tem os profetas, recebem a bênção de mensageiros de Deus, eu posso viver, espiritualmente falando, do restante das migalhas desses mensageiros, dessas pessoas, tá? Então, a conotação aqui é o quê? Lázaro está sendo conectado com os gentios. Por quê? Porque os gentios aceitavam migalhas da palavra de Deus, dos ensinos da Bíblia, do legado do santuário de Moisés, porque os fariseus, eles se elitizaram e não compartilhavam essas verdades. Então, o que sobrava para os romanos, para Pilatos e todos os outros eram as migalhas. E todos esses outros eram quem? Gentios. Então, a fé encontrada em Cornélio e em outros estrangeiros era de grande valor dada por Jesus, porque eles eram baseados em pouquíssimas frações da palavra de Deus. Se a fé vem pelo ouvir, imagine Cornélio. Quanta fé ele tinha tendo ouvido tão pouco da palavra de Deus. Então, Lázaro aqui é exaltado de maneira simbólica, hiperbólica, porque ele vivia de migalhas. Ele sustentava a sua fé com pouco alimento da palavra de Deus. Então a pergunta que eu faço, né? O que torna alguém digno de sentar-se à mesa de alguém rico ou do rei? Lembrando que existem outras parábolas, né? E Deus vai democratizar. Deus convida todos. Ele não queria que os gentios vivessem de migalhas, mas os fariseus fizeram tornar isso realidade. Tá bom? Vamos para o próximo versículo. 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também um rico e foi sepultado. Vamos falar muita coisa desse versículo. Esse versículo é bem curtinho, mas tem muita coisa. Então o mendigo morreu, Lázaro morreu, ele foi levado pelos anjos, na história, tá? Não na realidade, para o seio de Abraão. Vamos entender o seio de Abraão e em que local eles estavam, tá? Então, na filosofia grega, existia o termo Hades, que significava sepulcro. Era uma região subterrânea com dois lugares distintos. Havia uma divisão para os justos, que era o lado direito, e para os ímpios, que era o lado esquerdo. Então, havia um portão aguardado, vigiado por arcanjos, e uma multidão de anjos controlando o acesso para o local dos justos. E não havia comunicação entre as duas áreas. Veja, né? Esquerda, luminoso, direita, escuro e de morte. Neste caso está invertida, tá? Porque o lado direito era dos justos e o lado esquerdo era dos ímpios. Então, essa era a maneira farisaica de entender o que veio da filosofia grega. Essas divisões geográficas, você consegue entender como algo literal? Se é literal, vamos levar o pé da letra, né? Será que literalmente existe uma fronteira no universo onde de um lado é luz, brilho, santidade, pureza, e do outro lado, logo em seguida, é tudo escuro, né? Fogo, inferno? Já começamos a usar a lógica e dizer que isso não faz sentido. Isso é um pensamento apenas filosófico grego, tá? Então havia um abismo intransponível, segundo a filosofia grega, né, entre ambos compartimentos. Havia uma impossibilidade de transitar de um lado para o outro, do tormento em direção ao seio de Abraão. Entenda-se seio de Abraão, local dos justos. E esse conceito estava sendo misturado entre a mitologia grega com a aceitação dos judeus daquela época. E ele vai enfatizar esta situação, Jesus, para trazer a mensagem para os fariseus. Ok? Então, esse abismo entre uma região e outra tinha um propósito de dar a entender o que você está fazendo hoje, né? As recompensas terão
será uma causa para onde você vai parar, ou para o inferno ou no lugar dos justos, tá? Vamos adiante. O que estamos vendo aqui, né, é que esse Hades, ele não era um lugar, como outros diriam, o inferno, onde eles estavam pegando fogo. Não, o Hades surgiu no conceito grego, mas depois foi pervertido para o inferno, como um local onde se encontram os mortos, tá? Um sepulcro, a profundeza onde se encontram os mortos. E o que significa o seio de Abraão? O seio de Abraão, que seria o oposto, né? Algo reservado para os justos, denota proximidade daquele ser, né? O patriarca da fé, Abraão. Comunhão com esse patriarca. Jesus estava no seio do Pai, ou seja, eles tinham comunhão. Isso está relatado em João 1,18. Então, isso só representa uma relação íntima, uma herança espiritual. Não uma conotação física. Está no colo de Abraão, está abraçado por Abraão, fisicamente está ao lado dele. Até porque, analisemos, se a alma que não morre, que é espírito, como ela que é imaterial, poderia estar no colo de Abraão, no seio de Abraão, no peito de Abraão, abraçado a Abraão. Não existe silhueta, figura de algo espiritual, tá bom? Então, mais argumentos para entendermos de que essa ilustração não tem nada a ver com a realidade dos mortos. Então, o rico, ele vai tentar reivindicar uma aproximação de Abraão, chamando-o de pai, porque ele poderia ter uma fé, mesmo que não praticada, né, a respeito do patriarca Abraão. Então, estar ao lado ou no seio de Abraão significava gozar do seu favor, ok? E para aquela época, estar ao lado de Abraão, estar no seio, era uma grande bênção, tá? E esses anjos que levaram Lázaro para o seio de Abraão, o conceito de Flávio Josefo, naquele tempo, né, da filosofia judaico-grega, os anjos levavam as almas da morte para os locais, tá, do Hades. Então, biblicamente, os anjos, eles vão reunir os eleitos de Jesus na sua segunda vinda. Eles não levam os espíritos para o seio de Abraão, para o céu, para o trono de Deus, nada disso. Então, o que estamos vendo aqui é Jesus por hipérbole, por comparação. Hipérbole é uma exageração, né? Ele está comparando o errado da filosofia grega com a escritura. Os anjos não participam dessa missão, tá? Eles vão buscar pessoas vivas na ressurreição, depois de terem ressuscitado, e elas serão levadas com seus anjos para o encontro nos ares com Jesus. Ok? Então, vamos adiante. Então, a quem representa o rico? O rico representa aos judeus, abastados, adinheirados, com as verdades bíblicas, com conhecimento, com as profecias, com o santuário, com todo o legado de Abraão, de Moisés, que chegou até eles. Eles professavam serem os únicos filhos de Abraão, chamados assim. Eles possuíam banquetes espirituais, Pentateuco, profetas, Moisés. Eles se vestiam de púrpura e linho. Por quê? Porque os sumos sacerdotes, eles tinham esses materiais e cores nas suas vestimentas, tá? Então, o que Jesus está trazendo aqui é dizer, olha, vocês são um povo rico, abastado, com coração duro, e ele está trazendo essa abundância com uma herança de Abraão, que não fora bem utilizada. Então, o rico não é um indivíduo, e sim um privilégio de um grupo que tem conhecimento religioso abastado
em relação a Deus. Então, essas riquezas que esse povo possuía eram espirituais. A Bíblia, o Pentateuco, os profetas e suas mensagens, tá bom? Então, o rico representa ao povo de Israel. Versículo 23. E no inferno ergueu os olhos estando em tormentos. O rico, certo? E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, antes de falar desses detalhes, vamos abrir um parênteses e tirar essas dúvidas do estado real dos mortos, tá bom? Todos os mortos estão no sepulcro, descansando. Eles não sabem de nada, como diz Eclesiastes, não têm consciência de nada, como Jesus disse, eles estavam dormindo. E falando do Lázaro real, amigo dele, né? Jesus disse: Lázaro dorme. Eles não sofrem o castigo da segunda morte, da paga final do pecado. Não, eles estão temporariamente descansando, mortos na nossa perspectiva, mas descansando, dormindo na perspectiva divina, para quando eles ressuscitarem, recebam o destino eterno, morte eterna, segunda morte, ou vida eterna, em função da aceitação do dom da salvação em Cristo Jesus, tá? Então, bons e maus estão aguardando o juízo, a sentença final, o galardão ou a morte eterna. E aí se conecta a segunda vinda de Jesus, o início do milênio. No milênio ocorre o juízo, o julgamento. Deus não vai dar nenhuma sentença sem que todos os seus filhos justos tenham comprovado que os ímpios rejeitaram inúmeras oportunidades de se salvarem. Quando todos tenham reconhecido que Deus foi justo, então Deus ressuscita os ímpios e dá a sentença final para eles, tá bom? Então, quando nós comparamos as declarações desta história com as declarações do próprio Cristo, né, e da Bíblia como um todo a respeito do estado dos mortos, nós entendemos de que não há uma contradição, porque esta é um mito, uma história de mortos falando. Eclesiastes, vários textos, os mortos nada sabem, os mortos não se comunicam com os vivos, os mortos não se comunicam entre eles. Não existe um espaço intermediário, purgatório, Hades, onde os espíritos estejam ali sofrendo, se alegrando, tentando se comunicar com os vivos, tá? Todos e vários outros textos da Bíblia em relação a esse assunto são muito claros para discernir essa questão. Então, Jesus está ensinando algo diferente com essa história, através de um discurso direto para atingir o rico, o povo judeu, tá bom? Vamos adiante. Então, como havíamos dito, né, os mortos, eles estão apenas no túmulo, no cemitério, eles estão aguardando o dia da ressurreição. Os justos, quando Jesus voltar pela segunda vez, e os ímpios, quando Jesus voltar pela terceira vez depois do milênio. Então, a punição e recompensa ocorrem no final do milênio. O joio, ele será queimado no final do milênio. E os anjos, eles vão reunir os vivos, justos, quando Jesus voltar pela segunda vez. Então, ninguém recebe o veredito no momento exato da sua morte. Uma pessoa sua querida morreu, mesmo que tenha sido boa, mãe, pai, exemplar, filho, etc., ele não vai para a glória, não vai para o trono de Deus, não é recebido por Abraão, nem por Pedro. A Bíblia é muito clara que eles apenas estão descansando, aguardando o dia. Imagine se eles fossem para lá e depois, como Paulo diz, né, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí essas almas, esses espíritos voltam para a terra, assumem um corpo, ressuscitam e novamente se encontram com Jesus. Imaginem essas viagens, né? Foram para o céu. Se estavam lá no céu, para que eles precisam voltar para a terra para ressuscitar novamente, para se encontrar com Jesus, se eles já estavam com ele lá no céu?
Deus não é incoerente, tudo se estrutura de maneira muito lógica, tá bom? Então, se o julgamento é futuro, por que o rico já estaria se queimando? O juízo é muito claro na palavra de Deus. Estamos passando por um juízo, há uma investigação, haverá uma execução e uma sentença. Então, da mesma maneira, se o rico foi ímpio, foi mau, ele não recebe o castigo, o tormento imediatamente à luz da Bíblia. À luz desta mitologia, deste mito, sim, tá? Então, o Filho do Homem, Jesus, virá em glória e majestade, pela segunda vez, muito em breve, né? E ali haverá a separação dos justos e dos injustos. À esquerda e à direita, as ovelhinhas e os bodes. O reino preparado, o reino está sendo preparado desde a fundação do mundo. E o destino final depende apenas da aceitação do sacrifício de Cristo ou não na nossa vida. Então, a recompensa ela está ligada ao maior evento que nós aguardamos, a segunda vinda de Cristo, não a nossa morte. Tá bom? A ideia de um inferno imediato anula a doutrina e a verdade do juízo. E como Deus é justo e o inimigo quer que nós pensemos que Deus não é justo, ele traz essa mentira para a nossa mente através dos pensamentos e das filosofias antigas, tá? Então o fogo não é imediato. Não sofra se alguém vier a falecer afastado dos caminhos de Deus. Deus é responsável para atingir o coração e a mente de todos, justos e ímpios. É claro que Deus não vai decidir por todos, mas Ele vai dar oportunidade para todos. E muitos, pode ser que no último instante da sua vida, eles tenham entregado a sua vida a Cristo, e uma vida como a do ladrão na cruz, irresponsável, poderá mudar o seu destino final em fração de segundos. Então, a recompensa não é imediata, o fogo não é imediato depois da morte, tá bom? Então, Apocalipse 21 fala do destino eterno dos incrédulos e dos ímpios, assassinos, etc., quando eles serão queimados, quando a Nova Jerusalém for descer, tá? E ali, da presença de Deus, sairá como fogo e enxofre para destruir a todos. E isso vai ocorrer após o milênio, como diz Apocalipse 20. E ali nós vemos o quê? Uma destruição física. Porque se eles ressuscitam, o corpo e o espírito juntos novamente voltam a existir, e eles recebem um castigo literal físico. O corpo queima, o corpo vai sofrer rapidamente, não vai agonizar, e ele vai deixar de existir, tá bom? Então o fogo não é para agora, é para o fim da história do grande conflito. Vamos adiante. Apocalipse 20 mostra claramente, né, que estamos hoje. Apocalipse 20 não fala disso, mas o Daniel 8,14 fala do juízo investigativo, já Apocalipse 20 fala de um julgamento final, Apocalipse 21 vai falar do que vai ocorrer depois do milênio, e as cenas que eu estava adiantando é quando os ímpios serão queimados e destruídos. Aqui a IA não colabora muito, né? A Bíblia não vai ser queimada, não é essa a intenção, mas é na Bíblia que está a verdade. E a Bíblia, quando usada claramente, também pode ser fogo, né? Que destrói a mentira. Enfim, só a ênfase aqui é entendermos de que Apocalipse 20 fala do resultado final dos ímpios. Então, a imortalidade de punir, perdão, está errado pensarmos que Deus vai punir alguém antes do juízo final. Os ímpios, eles permanecem mortos até o fim do milênio, e a Bíblia vai defender um tribunal justo, organizado, com provas, com evidências e com comprovações dos auditores, né? Os salvos, os justos. Deus não vai condenar ninguém sem antes abrir os livros. Vamos adiante.
Então, o corpo, será que ele estando no pó, ele poderá estar no inferno? Porque nessa história, Lázaro Lázaro estava ao lado de Abraão, no seio de Abraão, e o rico viu usando os olhos. Então, como que ele está vendo algo e os olhos são físicos, né? Esse espírito, essa alma, teria que ter forma corporal para manifestar as capacidades físicas atuais? Entendam o que eu estou dizendo, né? Teria que fazer muito sentido. Imaginem, eu tenho um corpo, tenho mãos, tenho olhos, ouvidos. O espírito sai de mim, para que esse espírito possa ler, falar, se comunicar, tem que ter boca, tem que ter dedos, tem que ter olhos para poder ver? Não faz sentido, ninguém viu, eles só filosofaram, eles falam que é um pneuma, um mar, né? Então nós sabemos que é uma energia vivificante que vem de Deus, não tem pensamento, não chora, não tem mãos, não tem olhos, tá bom? Então, e há uma contradição muito natural nesse tipo de pensamento, tá? O que está se queimando no inferno se é uma alma que está lá? Ela não é atingida pelo fogo, porque o fogo é material, tá bom? Então vejam como a gente, até pela lógica mesmo que Deus nos permite ter, né? Nós desmistificamos esses argumentos. Então, havíamos dito, né, de que Deus, por isso, proíbe consultar e evocar os mortos. Há uma incompatibilidade entre a conversa fictícia que ocorreu ali e a verdade bíblica. Com os mortos não conversam, tá? A adivinhação, a consulta aos mortos é proibida. Saul foi condenado por ter consultado também, né? Uma a adivinha de Endor. Então, esse diálogo é simbólico, é ilustrativo apenas. Como os mortos poderiam conversar se a Bíblia diz que seus pensamentos perecem? Eles nada sabem, nada sofrem, nada se alegram, tá? Então, o corpo está no túmulo, tá bom? Vamos ler o versículo 24, indo para o fim do nosso estudo. E clamando disse, Pai Abraão, o rico, né? Tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e se refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama, nesse fogo. Olha, esse diálogo, ele traz conotações e exemplos físicos, né? Água, ponta do dedo, refrescar a língua, etc. Será que isso é possível? Esse diálogo fica inconsistente quando nós falamos desses momentos, né? Da simbologia de uma anatomia física na parábola. O rico levanta os olhos em tormento. Esse espírito tem olhos, ele tem desejo de molhar a ponta do dedo na água. A língua está em chamas, sendo atormentada por essas chamas intensas. Há elementos que comprovam a natureza apenas ilustrativa, não literal dessa história. Se é ilusão, se é filosófico, se é mito, podem aparecer elementos quaisquer físicos para estabelecer diálogo, fazer contato com o mundo físico, mas nada que seja algo real. Então, esses detalhes físicos reforçam que Jesus está usando apenas uma ilustração. Por que Jesus incluiria detalhes tão carnais em uma cena espiritual? Novamente, né? Se essas duas almas, esses dois espíritos, pneumas, não se limitam ao corpo, então por que que eles têm que ter dedo, língua, sentir, né, o fogo da chama, tá? Então, o corpo, nós, quando falamos da destruição final, o corpo inteiro será lançado para o fogo, tá? A punição será para a vida constituída pelo sopro de vida e a matéria-prima.
tá? Não será afetada apenas a alma imaterial e muito menos o corpo, serão ambos. Por isso, o termo ressurreição volta para o que era: vida, energia, mais pó da terra, morte, separação de ambos, ok? Então, o castigo bíblico ele envolve a pessoa integral quando ela ressuscita. E a recompensa eterna também envolve a vida íntegra. Faria sentido punir uma sombra, um mar, um pneuma, né? Se o pecado foi cometido pelo corpo? Pense comigo. Não faz. E Deus não é incoerente, né? Vamos adiante. Então, os mortos, apenas essa ilustração, talvez ficou no lugar equivocado, né? Só para reforçarmos, os mortos nada sabem, o corpo jaz na matéria-prima de onde veio e se tornará pó novamente, tá? Então, esses olhos, língua e dedos são elementos corporais numa parábola, porque ela é fictícia, mas aproveitando essa ilustração, será que essa alma tinha forma, digitais, unha, de maneira que Lázaro e o rico ainda poderiam encostar na água, ou sentir mudança de temperatura na pele? Não, tá? Versículo 25. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Então aqui vamos já aproveitar a deixa, né? E por hipérbole, por comparação, quem é Lázaro? Se o rico são os judeus, Lázaro representa os gentios, pela questão das migalhas, dos cachorrinhos, da mulher cananeia, que nós explicamos há pouco. Então, Lázaro representa todos aqueles que viviam de migalhas espirituais, aqueles que estavam fora da aliança original. Um simbolismo dessa pobreza de conhecimento, né, bíblico, porém fazia com que, mesmo conhecendo pouco, eles conseguiam seu sustento, a sua fé através de migalhas. Assim, esses cães também simbolizam outros gentios, porque eles lambem as feridas espirituais de Lázaro. Eles sobrevivem de uma pobreza de conhecimento, de mitos, de comparações, de respingos do que a natureza pode revelar a respeito de Deus, e eles se curam uns aos outros, eles conversam, e havia muitos, né? Assim como Cornélio, né? Ele disse: se eu tenho autoridade, eu entendo que tu, Jesus, tens autoridade, e se tu mandares, o meu servo será curado. Então, eles, por lógica humana, por conhecimento de funcionamento hierárquico dos exércitos, eles sobreviviam de migalhas, a sua fé subsistia. Então, isso só para quê? Para contrastar, perdão, con, perdão, por contraste, tá? O rico, abundância, vestiduras de púrpura, e o homem ferido, sem roupas, andarilho, cães lambendo as suas feridas, para constatar com as carências de todos os ímpios, todos os pagãos, dos quais Deus também queria salvar. Tá bom? Então, Jesus frequentemente usava a imagem de cães para se referir àqueles que não são judeus, em outras referências bíblicas, tá? Não é literal, não é para pegarmos ao pé da letra, é só para pegar um animal impuro e trazê-lo por comparação com uma condição de ovelha do rebanho de Deus, um animal limpo, etc. Tá? Então, a graça, as gotinhas que respingam da mesa, né, as migalhas, podem ser suficientes para almas sedentas, que podem ter uma fé genuína e que estão apenas aceitando, esperando o chamado, né? Sai dela, povo meu.
e como exemplo de Cornélio também, em tempos em que Jesus estava, elas poderiam se salvar, tá? Então, Lázaro representa este grupo de pessoas que foram muito receptivos ao evangelho. As migalhas dos cachorrinhos, o resto do evangelho, respingos da graça de Deus eram suficientes para que eles pudessem manter a sua fé. A ironia é que o verdadeiro Lázaro, o amigo de Jesus, ele ressuscitou quando Jesus foi, depois de 4 dias, conversar com Marta e Maria, né? Então, aqui há uma profecia indireta nesta ilustração fictícia. Lázaro se dá bem na história porque ele está ao lado do seio de Abraão. Ele não está sofrendo o tormento eterno. E o Lázaro real, ele ressuscita. Então, essa ironia, e aqui estamos falando de ironia por quê? Porque os gentios receberiam uma bênção maior depois de tantos anos de rejeição dos judeus. Havíamos falado de milênios e até 490 anos, né, de rejeição. Até mesmo o próprio Cristo esteve com eles e eles o rejeitaram. Então os fariseus não creram, mesmo diante de um milagre evidente. Eles presenciaram a ressurreição literal, eles viram a ressurreição do Lázaro, amigo de Jesus, que não era o Lázaro desta história, tá? Então, eles viram a prova de que um morto poderia ressuscitar e, mesmo assim, não aceitaram Jesus, o acusaram de chamar o espírito, né? Trabalhar com os espíritos enganadores. Porque o milagre real de Lázaro produziu ódio em vez de conversão nos líderes. Vejam, não é pelos milagres que nós devemos sustentar a nossa fé, porque o milagre não foi capaz de mudar o coração desses homens. E como que é no caso do tormento? O que representa esse tormento? Apenas é uma ilustração para algo que será a consequência eterna da destruição que vai ocorrer depois do milênio. Tá? Versículo 26. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Isso aqui não é literal, não traz um ensino, uma conotação de que não é possível mudar de lado. Depois da nossa morte, não é possível mudar mais o nosso destino. E quem é salvo para sempre, e quem está perdido, estará perdido para sempre, até o dia da execução do juízo. Tá? Mas essa ilustração é só para pôr hipérbole, dizer de que sua decisão final só pode ser tomada até o dia da sua morte. Tá? Então, o simbolismo entre essas seitas também é identificado aqui. Vejamos aqui, onde está? Sim, leamos o versículo 27. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Então está rogando a Abraão, o pai, para que o envie à casa do seu pai. Versículo 28. Pois tenho 5 irmãos. Esse rico tinha o quê? Não, só um minuto, lemos de forma correta. Creio que é Lázaro, que tem 5 irmãos. Versículo 25. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens. Está falando Abraão para o rico. Tá? E Lázaro somente males. Versículo 26. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai. Está falando do rico. E o rico, pois, tenho 5 irmãos. Então, o rico tinha 5 irmãos, para que lhes dê testemunho a que
a de que não venham também para este lugar de tormento. Ou seja, quando a ficha caiu de que o rico perdeu a oportunidade de decidir em vida, ele tenta advertir os irmãos, que também são ricos, da mesma família, para que eles evitem esse tormento. Então, esse simbolismo pode-se entender de que esses irmãos dos judeus eram os escribas, os saduceus, os herodianos, os zelotes e os essênios, grupos que conviviam naquele tempo dentro da cultura judaica, pois todos tinham acesso às escrituras, Moisés, os profetas, todos tinham acesso a essa riqueza. Então o rico intercede por aqueles que estão no seu arredor para que eles não tenham o mesmo destino. Então, o número 5 pode representar a totalidade do povo que continha a lei de Deus e o Pentateuco. Se não, por que o rico estava preocupado apenas com seus parentes? Ok, vamos adiante. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então, esses homens não ouviram a esses profetas. 30. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Aqui nós vemos uma tentativa, né, cronológica de que se eles tivessem ouvido, se teriam se arrependido e teriam mudado seu destino. Versículo 31. Porém, ele lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que alguém dos mortos ressuscitasse. Então, nós vemos o quê? Uma inversão de papéis, né? Os pobres, como Lázaro, serão valorizados e eles receberão graça em abundância depois da rejeição dos ricos do povo de Israel. Então, muitos virão do Oriente e do Ocidente, que conformam os gentios, para se unirem e formarem a Igreja Apostólica. E eles farão parte do seio de Abraão, como nós vimos, a figueira, né? Basta crer em Jesus para ser enxertado na árvore genealógica de Abraão de maneira espiritual. Então, os filhos do reino, né, os judeus descrentes, serão lançados fora, como fora o rico. E o reino foi tirado de um povo e dado para o outro. Então, a parábola está profetizando a mudança de foco da salvação. Rejeitaram Jesus, estão perdidos. E os que aceitam a Jesus serão salvos e abençoados porque receberão o dom do Espírito Santo. Então, esse convite é para nós. Nós vamos usufruir das migalhas que nós temos hoje, ou estamos rejeitando a oportunidade de termos comida em abundância, temos a palavra de Deus, temos recursos, temos ferramentas, temos busca, temos apenas por uma palavra imediatamente aparecer toda uma estrutura de texto, temos mensageiros, né? Vejam como muitas poucas pessoas precisam de migalhas para realizar um banquete, porque a fé vem pelo ouvir e a fé é um dom de Deus e Deus pode otorgar muita fé para pessoas que conhecem muito pouco da palavra de Deus. Que esse não seja nosso caso, né? Qual foi a mensagem de Cristo? Olha, se vocês acham que se alguém ressuscitasse, eles poderiam mudar o seu destino, o próprio Cristo disse, por hipérbole, né? Se em vida vocês tiveram a Moisés e todos os profetas e o rejeitaram, quem garante que se eles voltarem para a vida, vocês vão ouvi-los novamente? Se nem o próprio Cristo estava podendo convencê-los, e Jesus fez coisas muito mais maravilhosas nos 3 anos e meio de que todos os profetas juntos, como eles poderiam mudar de decisão? Qual foi o desfecho? Essa profecia se tornaria realidade. Aquele homem que eles estavam conversando, contando essa história, ele morreria e ele ressuscitaria.
Ele ressuscitou Lázaro e ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eles veriam a sua morte e logo saberiam que ele tinha ressuscitado, e inclusive negaram a ressurreição dele, dizendo de que os seus discípulos haviam ocultado o corpo dele para propagar uma mentira. E todos nós sabemos que eles não puderam conter a mensagem de Cristo. E depois de tanta rejeição e rejeição e rejeição, Jesus falando com amor, as 99 que ficaram no deserto, a casa construída sobre areia, os convidados que não aceitaram o convite do rei, o rico menosprezando os mendigos, os homens que não aceitaram comer ao lado de Cristo. Estamos resumindo várias parábolas que nós já estudamos, né? Qual seria o desfecho deles? O julgamento chegaria para essa nação e no ano 70 depois de Cristo, eles veriam as consequências da ruína que eles tinham escolhido. O templo foi incendiado, Jerusalém foi destruída, milhões de judeus morreram, choro e ranger de dentes por terem rejeitado o Messias. Mas os que assimilaram, os que aceitaram, formaram uma igreja viva e vivificante que formaria e seria a herança que nós temos hoje até os nossos dias, né? Então vejam como a consequência de decisões individuais levaria a uma incredulidade coletiva. Esse seria o fim dessa nação. E qual é a mensagem para nós? O reino aguarda a nossa escolha. Qual porta nós vamos escolher, a larga ou a estreita? Somos ricos, somos mornos, nos gabamos de que temos conhecimento, de que somos a igreja verdadeira, ou muitos que estão ao nosso lado, com migalhas, estão tendo uma fé maior e mais poderosa do que nós? Esse é um convite para nós, para que nós possamos a tempo, se somos o povo de Israel moderno, recebermos esta mensagem também como sendo para nós. Onde nós estaremos quando Jesus voltar, né? Permaneceremos mortos ou seremos vivos transformados? E se nós morrermos, seremos ressuscitados para, junto com nossos anjos, sermos levados para ao lado de Jesus? Hoje é tempo de decisão, né? O reino nos aguarda. Que Deus permita que façamos as escolhas corretas. Vamos orar? Querido Pai, nosso bom Deus, mais uma vez agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio de entendermos estas verdades da maneira correta, que não seja um conhecimento frio, Senhor. Por isso pedimos que Teu Santo Espírito nos traga a memória, nos sensibilize para podermos conhecer mais, mas principalmente aplicarmos o que nós conhecemos, compartilharmos, levarmos mais desse pão para aqueles que hoje vivem de migalhas. E nós sabemos, Senhor, que a Tua graça será suficiente, será derramada da abundância quando se formará o último grande grupo, uma grande multidão que receberá o Teu Filho nas nuvens dos céus. Abençoe cada um de nós. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.